E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma partida super interessante e especial. Essa é a partida do Vishy Anand, o ex-campeão mundial, jogando contra o mundo todo. Esse tipo de partida, na qual o jogador que é um campeão mundial joga contra oponentes aleatórios que vão votando nos melhores lances, já aconteceu antes, eu já cobri aqui no canal, na partida entre o Garry Kasparov contra o mundo. No entanto, essa contra o Vishy acabou sendo bem diferente da do Kasparov e nós vamos explorar exatamente o porquê. De qualquer forma, a partida é super interessante, então já vai deixando o like no vídeo e vamos lá! O Anand, que estava de brancas, joga peão em C4, então nós temos uma abertura inglesa. As pretas votam pelo lance E5, que na prática é o lance mais popular e nós chamamos isso de siciliana reversa, uma vez que é a mesma coisa da siciliana, né, que seria E4, C5, exceto que a gente inverte as cores, né, então a gente chega numa posição similar, só que brancas têm um tempo à frente. O Anand começa a desenvolver as peças, então cavalo em C3, desenvolvendo em direção ao centro, controlando a casa de E4 para poder tirar o outro cavalo. Temos cavalo em F6 por parte das pretas, fazendo exatamente a mesma coisa e controlando a mesma casa, e cavalo em F3 ameaçando o peão de E5. Você que é um jogador mais iniciante pode imaginar que o avanço do peão aqui é interessante, mas a realidade é que esse cavalo tem um número muito grande de casas, por consequência, esse avanço não conquista nada, né? Daria pra gente ameaçar o peão G4 com o cavalo em G5, depois dama em C2 e é muito difícil de você manter esse peão. Por consequência, o jogador de pretas apenas o defende com o cavalo em C6 e nós temos G3 para poder fianquetar o bispo. Uma vez que esse bispo não tem uma grande perspectiva nessa diagonal, já que você colocou um peão nela, né, jogou C4, o caminho de desenvolvimento mais natural se torna o fianqueto. Nessa posição, o jogador de pretas também escolhe desenvolver e ele desenvolve o bispo para a casa de B4, com uma ameaça de capturar o cavalo, dobrando os peões do jogador de branca, certo? Nessa posição, as brancas têm algumas escolhas a fazer, sendo que as ideias mais comuns são ou você lida com a ameaça dele dobrar os peões ou você ignora, né? Como que a gente lidaria com essa ameaça? Algo como o cavalo em D5 lida com a ameaça porque nós estamos, de certa maneira, dizendo para o nosso adversário: olha, a gente move o cavalo duas vezes, se você quiser manter o seu par de bispos, você move o seu bispo duas vezes também. Capturar o cavalo não é uma boa escolha porque esse cavalo não tem uma boa casa para ir, então normalmente não é jogado. Normalmente o lance jogado é bispo em C5. Outra ideia é defender o cavalo para não dobrar peões, que é a ideia de dama em C2. Se eu não me engano, o Jing Liren jogou isso contra o Jan Nepomniachtchi no seu match pelo Mundial, só que é uma escolha mais passiva, né? A ideia seria que se o adversário captura o cavalo, você toma de dama, e não é muito comum. O mais natural é o que o Anand faz aqui mesmo, ele joga bispo em G2, ele segue com o seu plano de desenvolvimento, e a ideia é, quer tomar o meu cavalo e dobrar os meus peões? Toma! O que você vai acabar fazendo é trazendo um dos meus peões mais pro centro do tabuleiro, portanto não tem problema. Só que ele meio que mistura as ideias, olha só. Quando pretas fazem o rock, agora ele joga cavalo em D5, querendo que o jogador de pretas movimente esse bispo uma segunda vez para a casa de C5. Aqui as pretas vão jogar um lance que normalmente na inglesa não é tão aconselhável, que é o avanço peão na casa de E4. Agora o lance E4 por parte das pretas é jogado, e a diferença dele ser jogado agora e lá no começo é que nesse momento, certo, você não tem aquele artifício cavalo em G5 e é muito fácil dele defender o peão, certo? Ele pode jogar torre na casa de E8, por exemplo, então o peão dele não tá sob risco e cavalo em G5 você entra na mira do ataque descoberto da dama. E essa sequência perde um peão diretamente para cavalo por D5, descobrindo um ataque no cavalo. Se a gente for seguir nos lances lógicos, a gente captura o cavalo com tempo no cavalo dele, ele toma o nosso cavalo, nós tomamos o cavalo dele, mas no final da sequência, o peão que estava na casa de D5 vai cair. O jogador de pretas tem uma vantagem muito confortável de um peão e ele tem muita facilidade de defender o peão que antes ficaria enfraquecido na casa de E4, jogando o simples e tranquilo torre na casa de E8. Por isso, né, quando vem o avanço por parte do jogador de pretas, as brancas colocam seu cavalo no canto do tabuleiro, onde ele perde o encanto e fica correndo o risco de ser preso. Jogam cavalo na casa de H4. Nessa posição, o cavalo já está com pouquíssimas casas, presta atenção. O cavalo, no momento, tem apenas a casa de F5, mas as pretas jogam D6, que é um lance super interessante, ameaçando G5, que prende o cavalo das brancas. E curiosamente, nessa posição, o Anand joga o rock.
peraí, esse lance não permite que o cavalo fique preso. Eu quero que você calcule, caso o jogador de pretas jogue G5, o que é que as brancas vão jogar? Qual que seria a ideia que refuta esse lance, né? Ou melhor, que gera algum tipo de jogo nesse lance, porque você pode ter certeza, o campeão mundial não simplesmente deixou um cavalo pendurado na posição, não. E o Anand sabe muito bem o que tá fazendo. Então, vamos lá. O mundo jogou torre em E8, mas eu quero que você calcule. Caso G5, o que é que você jogaria? A ideia é super interessante. E a ideia é a seguinte, as brancas têm o lance peão em D4. E o que esse lance está fazendo é que estamos gerando uma ameaça de bispo na casa de G5 que ganha o cavalo de F6. Então se você, de maneira muito simples, captura o meu cavalo, eu vou jogar bispo em G5 e eu vou ganhar o seu cavalo. A diferença é que o seu rei está exposto no processo. Ó, esse cavalo agora está cravado, está atacado 2 vezes, então ele vai ser perdido e provavelmente a gente toma de bispo. E o melhor dos casos para o jogador de pretas para não levar mate é entregar a dama aqui, tá? Porque além da gente tomar o cavalo, o rei das pretas fica extremamente exposto. Então, no caso de G5, peão em D4, já vimos, peão toma cavalo não é uma possibilidade. Mas em um lance como H6, agora que o peão de G tá defendido e não dá para jogar bispo em G5 direto, o cavalo tá de fato caindo, né? Então, a gente tem algumas sequências interessantes. Por exemplo, uma que foi jogada numa partida do Levon Aronian foi bispo na casa de H1. E a ideia é, peão toma cavalo, a gente tem bispo por H6. E agora, basicamente, a gente perde o cavalo, mas em troca desse cavalo a gente vai ganhar um monte de peões. Então a gente ganha esse peão de H6, o rei das pretas fica extremamente exposto, né? E o bispo em H1 ele veio como lance com o objetivo de, se pretas não tomarem o cavalo agora, a gente vai esconder o cavalo em G2 e vai salvá-lo. Então, basicamente, a captura do cavalo é semi-forçada. Mas aí fica como se a gente tivesse sacrificado esse cavalo nos peões de G e no peão de H, e o rei do jogador de pretas vai ficar super exposto, né? Então, cavalo por cavalo foi jogado naquele jogo, peão toma cavalo, o cavalo teve que se movimentar, e agora cai o peão central com bispo por E4, e pretas estão numa posição bem curiosa, né? Onde o jogador de pretas tem material a mais, ele tem compensação pelo sacrifício, e o engine diz que nessa posição as pretas devem estar um pouco melhores, mas do ponto de vista humano, é uma posição bem mais fácil de jogar de brancas. Por isso, o mundo não entra na ideia do peão em G5, que seria provavelmente o lance mais preciso a se jogar. Na prática, os jogadores do mundo jogaram torre na casa de E8, foi votado o melhor lance. E agora, o Anand tem que decidir para onde ele vai finalizar o seu desenvolvimento. O lance natural, nessa posição, é o lance D3. Por que a gente joga D3? Para impedir o G5, né? Então, no momento que a gente joga D3, estamos contestando o centro do jogador de pretas, ao mesmo tempo estamos também desenvolvendo o bispo de casas escuras sem nem mesmo ter que movimentá-lo. E estamos gerando, é claro, uma ameaça muito ruim de jogar bispo em G5, que se for permitido, vai gerar aí uma bagunça na estrutura de peões do jogador de pretas. Mas o Anand cria, na verdade, uma novidade teórica. Ele joga um lance que nunca havia sido jogado até esse momento, perdão, aí eu mexi no tabuleiro, mas ele joga peão em B3, certo? Vem torre em E8, ele joga peão em B3. Esse lance é uma novidade. É um lance super curioso, porque não tá lidando com a ameaça do G5. Obviamente, se vier G5, o Anand vai usar daquele mesmo princípio, né? Ele vai sacrificar o cavalo com o objetivo de gerar jogo em outras partes do tabuleiro. Então, por exemplo, ele vai poder jogar bispo na casa de B2, vai tomar o cavalo, estragando completamente a estrutura de peões e a segurança do rei das pretas. E o mais curioso é que é justamente isso que nós temos. Dessa vez G5 não é o lance mais preciso. O lance mais preciso seria bispo na casa de C5, colocando o bispo em atividade. Mas o que é jogado é de fato o G5 por parte dos jogadores de pretas, né? Foram 60 mil pessoas jogando aqui de pretas. E o Anand joga de maneira correta. A ideia é você tá sacrificando esse cavalo para gerar uma exposição no rei do seu oponente. Se você joga de maneira muito precisa, ainda não chega nem a ser um sacrifício, você vai gerando contra-ameaças, né? E é justamente o que o Anand faz. Ele joga bispo em B2, então ele tá gerando uma contra-ameaça. Agora, se peão toma cavalo, nós teremos cavalo toma cavalo cheque, ganhando a qualidade também, né? Então o jogador de pretas joga como lance intermediário, cavalo toma cavalo. O cavalo ainda tá preso por aqui, certo? Então a gente primeiro lida com a ameaça das brancas, depois a gente captura esse cavalo da casa de H4. As brancas capturam de volta com tempo no cavalo das pretas. Então, muito importante, ainda não pode tomar. Se peão toma cavalo, né, nós teremos peão toma cavalo. Olha que curiosa a sequência que a gente tem aqui agora. Os jogadores de pretas do mundo, né, jogam cavalo em E5. Esse lance permite às brancas não prenderem o cavalo se jogarem muito, muito bem. Digamos que o jogador de pretas joga, sei lá, cavalo em B8, né?
Aqui, nós não teríamos como salvar o cavalo mesmo, seria um sacrifício por atividade, certo? Se ele volta o cavalo para a casa inicial, a gente jogaria, sei lá, torre C1, a gente tá sugerindo, e depois de peão toma cavalo, né? A gente joga a torre na casa de C4, aproveita que ele mexeu o peão de G, aproveita que a gente tem um bispo mirando as casas escuras ao redor do rei, aproveita que agora a gente vai se livrar desse peão e vamos para um ataque de checkmate, né? Essa daqui é a ideia que o Engine quer. Ele quer algo como o bispo por E4, depois traz a dama e vamos para um ataque de checkmate ao rei do jogador de pretas em troca do cavalo. Quando o mundo vota pelo lance cavalo em E5, o mundo está permitindo as brancas salvarem o cavalo de H4. Seria totalmente possível só levar esse cavalo para uma casa menos ativa, onde ele não pode ser atacado. Mas aqui, o Anand tem um recurso super mega interessante, difícil de encontrar, que é o recurso peão na casa de F4. E a ideia por trás do peão em F4 é que ao mesmo tempo estamos atacando o cavalo e estamos atacando o peão de G. Então se você toma o meu cavalo, eu tomo o seu cavalo. Se você toma o meu peão en passant, por exemplo, eu posso simplesmente capturar de cavalo. Se você toma o meu peão, você não mais tem um peão de G ameaçando o meu cavalo. Por consequência, eu me salvei aí da sua ameaça. E ao mesmo tempo você jogou esse lance super mega comprometedor, G5. Na minha visão, né, seria um pouco mais fácil de jogar para as pretas, aceitando o sacrifício. Porque a ideia seria só troca tudo, não leva mate e tenta vencer de alguma maneira. Mas, considerando que estamos jogando contra o Anand, o mais preciso, cavalinho E5, leva um jogo relativamente igual. Após o F4, peão por cavalo e peão por peão aqui no centro do tabuleiro. No final das contas, nós tivemos aqui uma simplificação geral. Pretas estão momentaneamente com um peão a mais, mas as brancas podem simplesmente recuperá-lo de maneira imediata, né? Dá pra jogar bispo por E4. No entanto, o jogador de pretas é o jogador que possui o rei completamente exposto. E a gente chega basicamente no crítico da posição. As brancas podem, é claro, continuar com o bispo por E4, não tem absolutamente nenhum problema. Aí o jogador de pretas vai capturar o peão de G3 com o objetivo de expor, de alguma maneira, o rei das brancas, né? Então, gerar linhas de ataque por aqui, brancas podem ou não capturar de volta. O Anand opta pelo lance mais ativo e mais preciso e muito bonito, que é o lance peão em E3. O objetivo do lance, obviamente, né, é poder tirar a dama. Então, no próximo lance, o que a gente vai jogar? Algum lance de dama que faça sentido para atacar esse rei que está extremamente vulnerável. E o ponto principal é que as pretas estão agora com um peãozinho de graça, abre aspas, aqui no centro do tabuleiro para capturar. E capturar esse peão é justamente o que foi jogado. E essa é uma gafe. E agora, enfim, a derrota é absolutamente inevitável por parte das pretas. Esse lance é um lance absolutamente horrendo e perdedor, porque não viram o que as brancas iam jogar. Não é uma sequência fácil de encontrar. O lance que ganha é um lance até que fácil de achar, mas a sequência não é, né? É fácil de ver um lance à frente, mas não é fácil de ver 2, 3 lances à frente nessa posição. Então, o mundo acaba pendurando quando joga dama por D5. Isso tem algumas consequências que eu gostaria de falar. Primeiramente, isso prova que a maior parte das pessoas não estavam trapaceando. O medo de todo mundo é que seria um Anand jogando contra um monte de gente usando o Engine. E outra coisa que é interessante é que na partida do Kasparov foi uma partida de muito mais alta qualidade. As pretas não erraram. A partida do Kasparov, que ele jogou de brancas contra as pretas, os jogadores conseguiram levar empatado até o lance 60. Foi um erro no finalzinho de jogo de peão e dama que levou à vitória do Kasparov. Isso prova também que ou a qualidade dos jogadores de xadrez diminuiu, o que na verdade é uma coisa boa, porque significa que tem mais pessoas envolvidas com o jogo, ou que a facilidade de acesso, né, a esse tipo de evento aumentou, o que também é uma coisa boa. Então, na minha visão, o fato das pretas errarem tão feio aqui é uma coisa muito positiva, né? Dama por D5 é um lance muito positivo. Prova que a maior parte das pessoas que joga xadrez são pessoas honestas e prova também que tem muito mais pessoas com muito mais facilidade de acesso jogando o jogo. Quanto mais gente estiver jogando, né? Quanto mais popular for o jogo de xadrez, menor vai ser o nível médio do povo que joga, mas isso é verdade para qualquer esporte. Vamos lá, enquanto eu fazer esse monólogo, que eu espero que você não tenha pulado, a ideia das brancas aqui é dama em H5, né? Esse dama em H5 é o lance que castiga a ganância do jogador de pretas, porque agora nós estamos ameaçando várias coisas na posição do jogador de pretas que estão fragilizadas. Na prática, estamos sacrificando mais um peão, certo? E a ideia das pretas provavelmente é bispo por D2, mas o que nós estamos fazendo de fato é pressionando o H7, pressionando o F7. E esses dois pontos de pressão são muito importantes, porque F7 está protegido pela dama, e a gente tem uma ideia de distrair a dama com bispo por E4. E bispo por E4 também pressiona H7. Então vamos dizer que preta joga um lance assim, à toa, né?
A6, a gente captura em E4 e pretas estão perdidas. Por quê? Se você capturou o bispo, a gente captura em F7. Se você não capturou o bispo, se mantém defendendo F7, a gente captura em H7. Mas o ponto das pretas é bispo por D2. E agora, bispo por E4 não funciona mais porque ele toma esse peão com cheque, que muda tudo. Então, ó, bispo por E4 não é tão simples. Bispo por E3, cheque. E agora a gente não tem boas escolhas. Por quê? Se a gente caminha nas casas claras, ele toma o bispo com cheque, depois tem tempo de defender F2. Se você bloqueia o cheque de torre, então a torre não tá mais pressionando o F7 porque tá cravada. Então, cuidado, né? Dama por bispo não funciona porque ele vai tomar de dama, bispo por torre, mas depois dama por bispo e o jogador de pretas tá ganho. Então, quando ele joga bispo por D2, as brancas têm que gerar algum outro tipo de ponto de pressão. E aí, como você seguiria aqui? Eu disse que o lance em si não era difícil, mas a sequência é um pouco. Já que a ameaça do jogador de pretas de capturar na casa de E3 com cheque é uma ameaça grave e as brancas querem manter a iniciativa de ataque, o jogador de brancas joga dama em G5 cheque. É um lance interessante porque vem com tempo, então a gente pode jogar ele de graça e estamos lidando com a ameaça do jogador de pretas. Depois que as pretas movem o rei, seja para F8, seja para H8, acredito que H8 é um pouco mais preciso. Mas o que foi jogado foi rei na casa de F8, que também não é tão ruim, né? Pretas estão perdendo aqui independente do que aconteça. O Anand segue com torre D1. Então, de maneira muito direta, a gente defende a ameaça, crava o bispo e depois é só pressionar a peça cravada que a gente ganha ela. Então uma ameaça simples de ganho material teria, sei lá, bispo C3, bispo em C1, isso tudo funciona. Então o jogador de pretas sai da cravada, joga dama na casa de A5, saiu da cravada, o bispo e a dama estão se defendendo, então no próximo lance daria pra gente tirar o bispo aqui, sendo jogador de pretas, e existe uma ameaça em cima do peão de A, apesar de que tomar esse peão de A também é demais, né? O jogador de brancas, de pretas vai estar colocando todas as peças dele pro canto quando o rei está sendo atacado à torto e à direito. As brancas seguem no ataque com dama em H6 cheque. Nós temos agora rei em G8. Mais preciso teria sido tentar correr o rei para a ala da dama para ver se consegue escapar. Não iam conseguir escapar de uma maneira ou de outra, mas rei em G8 entra na realidade numa sequência de cheque-mate forçado que não é jogada. O Anand, ao invés disso, vai para a linha mais direta mesmo, né? Com sacrifício material para ver se ele consegue expor o rei do jogador de pretas, mas ele deixa passar uma linha de checkmate forçado, que eu não vou mostrar porque é uma linha de 14 lances, né? Então, somente uma engine mesmo para poder encontrar essas ideias. Mas temos torre por F7, sacrificando a torre para expor o rei, rei por F7 e torre na casa de F1. Então agora a torre, a dama e os dois bispos vão perseguir esse rei até o checkmate. Ele tem praticamente nenhuma casa, né? Então olha só, a torre tá cortando todas as casas da coluna F, a dama tá cortando também, junto com a torre, essa diagonal. O rei do adversário não pode voltar para a casa de G8, senão ele leva mate muito mais rápido, então ele joga rei na casa de E7. Mas nós temos dama em F6, olha só, o rei só tem uma casa, né? A única casa que ele tem é rei na casa de D7. E agora a gente corta essa diagonal com bispo em H3. O rei não pode descer, uma vez que a dama está cortando todas essas casas. Ele não pode se movimentar, então torre em E6 é forçado. E agora nós temos dama por E6, único lance, rei em D8, a dama não está mais guardando essa casa, e torre em F8, um belo de um checkmate. E aí, pessoal, o que você achou dessa partida? Você achou que o pessoal ia trapacear contra o Anand e ia ganhar? Você gostou? Qualquer que seja o caso, comenta aí embaixo. Deixa um like no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima.